Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Tentar ser breve em respeito ao tempo de todos os colegas. Doutor Goné Branco, primeiro, parabéns pela indicação. Meus questionamentos são bastante objetivos para Vossa Excelência. No tocante à transparência na atuação do MPF. Nós tivemos na última quadra problemas severos no tocante à transparência dessa atuação. E pontuo 3 amostras do que falo. Primeiro, com relação aos procedimentos para apuração de notícia de fato. A estratégia, muitas vezes utilizada, de instauração, não de inquérito, mas de apuração interna, que não está submetida ao crivo do judiciário, gera uma opacidade que prejudica a sociedade. Gostaria de ouvir Vossa Excelência com relação a isso. No tocante aos acordos de não persecução penal, da mesma forma, nós temos uma crescente no uso dessa ferramenta e uso, na minha visão, abusivo, porque uso após condenação, quando, na verdade, o que votamos no Congresso foi numa ferramenta pré-processual, mas mais grave ainda, acordos de não persecução que permanecem sigilosos. E quando, na verdade, o óbvio implica que eles tenham publicidade ampla, que é a regra estabelecida pela Constituição. E, por fim, uma questão muito mais recente, no tocante a esse âmbito da transparência, uma resolução do CNMP, acho que dos últimos 15 dias, que passou a exigir que, para consultar os contra-cheques dos profissionais do MPF, seja necessária a identificação do cidadão. E essa é uma providência inusitada, os outros órgãos não fazem essa exigência, e ela claramente gera um constrangimento e reduz a transparência. Então, gostaria de ouvir o senhor com relação a esses 3 pontos, naquilo que faz menção à transparência na atuação do MPF. Um segundo ponto, doutor Goné, é com relação à aplicação constante pelo CNMP do princípio da paridade para oferir benefícios concedidos à magistratura sem que exista previsão expressa desse benefício, previsão legal, para esse benefício para a categoria do Ministério Público. A consequência é essa sucessão de penduricalhos. E eu faço questão, eu sou um crítico da PEC que tenta trazer de volta os quinquênios, mas eu faço questão de registrar que eu acho que as 2 categorias, magistrados, promotores e tantas outras, merecem salários elevados, porque as obrigações e responsabilidades são elevadíssimas. Mas salário, subsídio, porque o penduricalho gera desvio. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência também com relação a isso. E, por último, no tocante a essa batina de Vossa Excelência, a criação ou estabelecimento de uma instância recursal para decisões do PGR. E explico. Na minha visão, numa república, não cabe a ninguém ter poderes absolutos. E pelo desenho constitucional, nós temos, na figura do Procurador-Geral da República, alguns poderes que são exclusivos e absolutos. E ao contrário de todos os demais graus do Ministério Público, não há para quem recorrer. E exemplifico, nós tivemos, por ocasião da CPI ou de tantos outros momentos, denúncias, notícias de fato e a recusa de atuação do Procurador-Geral da República. Essa recusa é direito dele, juízo de valor formado, convicção dele formada. Mas para a democracia, para a funcionalidade do sistema, seria interessante ter uma turma recursal ou coisa que o valha, seja o Conselho Federal, alguma estratégia nesse sentido. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência com relação a esse ponto. Doutor Flávio Dino, senador Flávio Dino, uma pontuação com relação à ausência de uma estrutura, e o senhor militou na área específica, na época da criação do CNJ, a ausência de uma estrutura no Supremo Tribunal Federal que faça a contenção de abusos. Porque o que seria de se esperar, e o desenho constitucional originário pensava isso, seria a autocontenção da Corte, na prática não acontece. Nós nunca tivemos sequer uma admoestação de ministro pelos pares para que se fizesse, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, para que se fizesse valer o respeito à colegialidade, muitas vezes a própria urbanidade. Não são poucos os debates da Corte que descambam para ofensas pessoais, e os tempos de TV Justiça têm apontado isso. Então, qual seria a sua sugestão, sua visão com relação a isso? E também a sua sugestão, visão e posicionamento com relação aos patrocínios de eventos.
eventos, converscotes, viagens, hospedagens em hotéis internacionais, muitas vezes providos por empresas que são alvo ou parte interessadas em processos que tramitam na Corte. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema, porque naturalmente existe aí também uma questão de transparência. Em termos de questionamento, senhor presidente... Pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês com mais sabatina do ministro Flávio Dino e também de Paulo Gonet. Até já. Obrigado, senador. Com relação à transparência, eu sou dos primeiros a defender que ela seja a mais ampla possível. Há casos em que a transparência de certos dados pode levar a uma situação de perigo para o agente público. Nesses casos, evidentemente, nós temos que fazer aí um balanço entre os interesses que estão sendo postos em confronto. Em relação à notícia de fato, eu sou contrário a que haja um procedimento de investigação que se substitua aos instrumentos previstos na legislação e que submetam aquele que está sendo investigado a um constrangimento permanente. Com relação à NPP, o sigilo, novamente, só se justifica em casos de extraordinários. A transparência tem que ser a regra. E, após a condenação, uma vez que isso tem sido decidido pelos tribunais, há uma decisão do Supremo, inclusive, nesse respeito, nós temos que obedecer. Com relação à paridade de benefícios, eu estou de pleno acordo, o ideal é que haja um valor que seja condizente com as necessidades do procurador da República, do membro do Ministério Público, ao invés de busca de soluções ad hoc. E com relação à instância recursal de decisão do Procurador-Geral da República em matéria penal, eu sou contrário. O Procurador-Geral da República é o titular da ação penal, essa é uma decisão do legislador, uma decisão do Constituinte, e se nós concebermos uma turma recursal da decisão do Procurador-Geral da República, ele deixa de ser o titular da ação penal. Senador Flávio. Senador Alessandro, creio que foi bem transparente a minha posição no sentido de definir como regra a chamada autocontenção, a autorrestrição. Assim deve ser em relação a todos os poderes do Estado. Mas claro que isso não dispensa controles externos. Em relação à autocontenção, creio que o Supremo Tribunal Federal tem procurado exercer isso com as mudanças regimentais. Mesmo os temas aqui tratados sobre decisões monocráticas, sobre viftas, foram objeto de recentes mudanças regimentais sugeridas pela eminente presidente Rosa Weber e acolhida por todos os ministros que lá estão. Então, eu creio que esse exercício é permanente. Como disse, se nós olharmos a experiência da Itália, da França, de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos, sempre nós vamos encontrar momentos de maior tensão entre os poderes ou de menor tensão entre os poderes. É próprio do modelo de equilíbrio dinâmico que nós adotamos e que consta dos artigos federalistas escritos no final do século XVIII pelos pais da pátria norte-americana. Está de volta, a gente acompanha a sabatina, vamos lá. Então, senador, é claro que é preciso preservar a independência, a imparcialidade, etc. Mas nós temos na Constituição e em resolução do CNJ aquela autorização para o exercício de palestras, de eventos, seminários, aulas, etc. E eu, particularmente, não tenho nenhum problema de dialogar com empresas. Aliás, há muitos senadores aqui presentes que são empresários. E você não pode pressupor que uma empresa é criminosa, que uma empresa quer comprar o juiz. Você não pode presumir que o juiz está à venda e não pode presumir que a empresa quer comprá-lo, né? Então, eu acho que é uma análise caso a caso, porque todos nós, agentes públicos, devemos dialogar amplamente. Eu sempre fiz isso na minha vida inteira e em 34 anos de função pública nunca respondi a nenhuma ação judicial por ter recebido uma empresa, por ter ouvido uma empresa, uma entidade empresarial ou uma entidade sindical do movimento social. Eu acho que é nosso dever como servidores públicos e por isso eu faço essa distinção.
Como ministro da Justiça, eu fui em várias reuniões convocadas por empresas, empresários, federações empresariais. E isso não quebra a minha isenção para ouvir, porque as empresas são legítimas, estão protegidas pela Constituição e por isso mesmo não vejo como um problema em si, e sim eventualmente algum abuso, que aí eu concordo com Vossa Excelência. Talvez eu não tenha me feito entender. Eu estou tratando especificamente do patrocínio de empresa processada, processo em tramitação na corte. E essa empresa fornece passagem, hospedagem para o ministro, esposa, acompanhante, em alto luxo, em padrão europeu. Esse é o questionamento. Jamais vou questionar a recepção de quem quer que seja. Aproveitando meu tempo de réplica, senador Columbi, já agradecendo pela sua tolerância, eu faço a seguinte manifestação. Primeiro, no tocante ao doutor Paulo Gonet, eu não sou um adepto do voto secreto, embora reconheça sua importância. Meu voto é favorável à indicação. Desejo boa sorte na sua missão. A honrosa indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal consiste em ato administrativo complexo, exigindo a atuação do Executivo com a indicação propriamente dita e do Legislativo, com sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e posterior aprovação, por maioria absoluta, no plenário da Casa. Esse tortuoso roteiro não foi aleatoriamente imposto pelo legislador constitucional, como uma mera formalidade burocrática, mas sim representa efetiva e necessária homenagem à relevância ímpar do cargo disputado. Um ministro da Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, e especialmente no nosso Brasil, concentra uma enorme parcela dos poderes da República, condição que tem se elevado recentemente a extremos impensáveis para o constitucionalismo tradicional brasileiro. Infelizmente, o rigor desejável do rito tem sido progressivo e inapelavelmente abandonado, em benefício de uma enfadonha romaria de autoelogios, mesuras, eventualmente entremeada por isolados questionamentos consistentes, de hábitos sequer respondidos pelos sabatiнаdos, protegidos pela deformação do rito. Essa deformação chega a seu extremo hoje com essa inédita sabatina simultânea de 2 indicados para cargos de mensurável estatura da República, quais sejam o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Faço questão de reconhecer que o ajuste feito pelo senador Davi reduziu o dano da audiência simultânea, mas continua sendo, na minha visão, respeitosa, um desrespeito para com os pares senadores e senadoras, para com os indicados que não precisam de estratégias processuais extravagantes, mas, acima de tudo, é um completo desrespeito para com a sociedade brasileira, destinatária final de tudo de bom e de ruim que logramos fazer nessa casa. É preciso repelir com todas as forças essa crescente naturalização de absurdos cotidianos no Brasil. Isso vale para a violência urbana. Um exemplo do Rio de Janeiro, onde um idoso espancado no meio da rua rende no máximo 15 minutos de notícia. Isso vale para a tolerância indecente com a corrupção que continua corrompendo e destruindo a sociedade brasileira. Ela continua. Esse cenário não mudou. São investigados, processados, condenados, julgadores, autoridades políticas, por vezes juntos, numa ciranda pornográfica de rachadinhas, desvios, anulações de provas e compadrios. Mas no caso presente, a naturalização que precisa ser combatida é a naturalização da atuação política da alta magistratura. A naturalização do STF como uma corte política. E é óbvio que eu não estou me referindo à política com P maiúsculo, aquela política importante, essencial, voltada para o interesse público. Eu estou falando de politicagem, que é baixa, fisiológica, oportunista e cínica. E por consideração às referências às pretéritas indicações de políticos para o Supremo Tribunal Federal, eu me sinto na obrigação de apontar o óbvio. São outros tempos e é outra corte. E como eu não sou de meias palavras, eu faço questão de ser bem compreendido por quem nos ouve, dentro da casa e fora dela, eu dou um exemplo, e apenas um exemplo, que é a atuação do decano da Corte Superior, o ministro Gilmar Mendes. Um homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas aparentemente carente do mínimo pudor ético. Um cidadão que não vê o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em curso na Corte Superior. Um servidor público que se tornou milionário por obra e graça de uma atuação paralela como empresário na seara da educação, condição que a lei orgânica da magistratura repudia.
Uma figura que continuamente se coloca de forma velada ou ostensiva como parte interessada em questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, que não tem pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar parlamentares, inclusive desta casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. E temos várias testemunhas disso que falo agora. É essa atuação deformada que defendo seja dura e inexoravelmente repelida. Então chego à análise específica da indicação e do indicado, ministro Flávio Dino. De plano, cumpre reconhecer como plenamente atendidos os requisitos constitucionais do notório saber jurídico da reputação ilibada. Seja pela laureada aprovação em um dificílimo concurso público, pelo exercício do magistério superior no curso de Direito, seja pelo preparo intelectual do indicado, que se evidencia em minutos de conversa. O ministro Flávio Dino é portador de notório saber jurídico. Quanto à reputação ilibada, a longa trajetória ocupando cargos públicos de grande relevo e espinhoso exercício, sem ser alvo de condenações ou mesmo de denúncias, embora tenha exercido essas funções sob escrutínio permanente de ferrenhos opositores políticos, serve como mais que razoável atestado reputacional. Todavia, há um ponto de inflexão na sua jornada que exige um olhar mais cuidadoso. O abandono da magistratura em 2006 para ingressar na política partidária. Certamente foi uma decisão difícil, cuidadosamente pensada, e eu tenho absoluta convicção uma decisão impulsionada pelas melhores intenções. É possível intuir que o hoje indicado compreendeu com clareza solar a absoluta incompatibilidade entre os rígidos limites impostos pela toga e o desejo de fazer mais pelo próximo, primeiro pelo povo maranhense, depois pelo povo brasileiro, incompatibilidade ainda maior em face da natureza das ações necessárias para viabilizar as mudanças sonhadas. A escolha que foi feita pelo indicado exige coragem e despreendimento extraordinários e são merecedoras das mais sinceras homenagens. E registro, na minha opinião, para a sociedade do Maranhão e do Brasil, a decisão foi acertada. O indicado, o ministro Flávio Dino, não se tornou apenas um político eleito. A maior liderança política do Estado do Maranhão, uma das principais lideranças políticas do Brasil, não raro citado como potencial presidenciável. Na presente etapa da sua atuação política, é senador eleito com larga margem de votos, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, provavelmente o mais vocal defensor do projeto político representado pelo presidente Lula. Dito de forma direta e inequívoca, é um líder político de estatura e alcance inquestionáveis. Esta casa e o país inteiro, de uma forma intensa e reiterada, reprovam o viés excessivamente político adotado pela Corte Superior. É uma situação que claramente afeta o equilíbrio entre os poderes da República e gera prejuízos graves para a democracia, mesmo quando os abusos são praticados com o pretexto de defendê-la. E essa frase é muito importante. Os abusos são reprováveis mesmo quando são praticados com a justificativa de defesa da democracia. A indicação de uma liderança política com as características do ministro Dino, que, repito, merece total respeito, reforça inexoravelmente a politização da Corte, quando desejável pela sociedade é reduzir essa condição degenerada. E aqui também faço uma ressalva objetiva, de que não se trata de uma questão ideológica. É natural que o presidente eleito faça indicações alinhadas com a sua visão do mundo. É natural e é democrático. O que não pode ser visto como natural é a conversão do STF em uma corte político-partidária, posto que configura flagrante desvio de finalidade no ato administrativo de indicação. Não são poucos os nomes de juristas alinhados ideologicamente com o presidente eleito, muitos deles cotidianamente cotados para vagas em tribunais superiores. E dou alguns exemplos: Maria Paula Dallaribucci, Carol Proner, Manuelita Hermes, Adriana Cruz, Vera Lúcia Araújo Santana, Dora Cavalcante, entre tantas outras. O que reforça essa hipótese de desvio de finalidade na indicação. E sublinho que fiz referência apenas a mulheres juristas notórias, pois é importante lembrar que o tribunal terá deliberadamente reduzida a participação feminina, o que fragiliza a tão desejável diversidade naquele espaço relevante de poder. Ao abandonar a magistratura e abraçar uma bem-sucedida carreira política, o indicado, o ministro Flávio Dino, escolheu cruzar o Rubicão.
Como se sabe, essa é uma escolha sem possibilidade de retorno. O seu alcance de atuação, a sua estatura atual, não cabe mais nos limites de uma toga. O Brasil precisa de pacificação, e a pacificação só virá pelo estrito respeito à legalidade, o que exige, entre outras providências, muitas, o resgate do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional, estável e politicamente neutra. E com toda a convicção das qualidades do ministro Dino, inexoravelmente as circunstâncias irão conduzir Vossa Excelência novamente para a seara política, mesmo ocupando um cargo totalmente distinto como é o de ministro. E é por essas razões que, ainda que o voto seja secreto, eu manifesto respeitosamente meu voto contrário à indicação do ministro Flávio Dino para o cargo de ministro do STF. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senador Alessandro. A palavra do doutor Irã. Eu queria apenas agradecer ao senador Alessandro, porque talvez de todas as falas aqui postas, essa foi a mais elogiosa que eu recebi. E porque densa, reconhecendo tantos e tantos méritos, o atendimento dos requisitos constitucionais. Se nós tivéssemos uma lei de forense, nós estávamos diante de uma sentença em que a fundamentação vai numa direção e o dispositivo em outra. Mas claro que compreendo que eu não posso opor embargo de declaração à vista da legitimidade do seu voto, que eu respeito. E finalmente aludo. Sobre caber ou não na toga, eu não vejo a vida com tanta dramaticidade e que Vossa Excelência vive. Eu até gostei muito de um card que circulou nesses dias. Desses tantos na internet, agressivos e ofensivos, há também vários generosos. E um deles me agradou muito, porque se coaduna com o meu sistema de crenças, que diz assim: Flávio Dino representa um constitucionalismo sorridente. Eu fiquei muito feliz com esse card, porque isso converge com uma exortação apostólica do Papa Francisco, que eu gosto muito, em que ele alude à alegria como uma virtude cidadã e cristã. Então eu vejo a vida assim. É claro que o senhor prognostica que um dia eu vou voltar à política. Eu gostaria de compartilhar desse otimismo, porque minha família precisa de mim, e se eu tiver essa saúde toda aos 75 anos para ainda ser candidato, será muito bom. Mas não é isso que está planejado. Eu espero que Deus me dê vida até lá. E por isso mesmo, claro, respeito muito a sua manifestação, embora, obviamente, dela discorde, mas agradeço tantos elogios que me alegraram. Muito obrigado. Senador doutor Irã. Presidente, Vossa Excelência me permite? Primeiro porque o Everton, que estava anteriormente ao senhor, me colocou que a minha fala era depois do Alessandro. E, na verdade, eu não vou falar. Eu quero, se o senador Irã me der 1 minuto só para eu justificar o declínio de fala. Ele já me disse que vai falar 3 minutos, então está tranquilo. Presidente então Davi, eu jamais poderia falar antes da minha querida. Foi o maranhense que falou para ela, para uma maranhense que ela falava depois do Alessandro. E vou falar para outro maranhense. Pronto.